Fala pessoal, eu sou Felipe Potekoski, engenheiro e um dos fundadores da ILE. Nesse vídeo a gente quer mostrar para vocês uma instalação real em campo de uma caixa de captação desenvolvida pela nossa equipe. A gente está aqui na Serra do Mar, no Paraná, e o cliente comprou esse equipamento para alimentar uma microcentral hidrelétrica que gera energia para o seu sítio, para a sua propriedade. Aqui a gente vai conseguir mostrar para vocês o ambiente onde essa caixa está instalada, como é que é o riozinho típico, onde eu consigo captar água, como que essa máquina fica instalada nesse rio, como que a água passa pela captação, tanto fazendo a limpeza do filtro, quanto sendo captada, entrando na tubulação, e depois a tubulação da máquina também. Vou fazer uma pequena observação para vocês devem estar percebendo que eu estou falando um pouquinho mais alto, que é para compensar a beleza desse lugar maravilhoso do som da água que está aqui do meu lado. Eu vou aproveitar e pedir para o Nagal mostrar para vocês o lugar maravilhoso que a gente está. Então vocês viram o riozinho, o riacho típico que essa máquina está instalada. É um rio muito comum de montanha, de serra, como a que a gente está aqui, que é um rio não muito grande, no meio de muita mata, tem bastante matéria orgânica que cai nesse rio. Então se você já tem esse tipo de captação, você sabe o problema que é a quantidade de folhas, o filtro sempre top, é uma dificuldade captar água nesse tipo de local, e é por isso que a gente desenvolveu esse equipamento. Então começando pelo ambiente onde ela está instalada. Esse tipo de rio é o que a gente chama de rio autorrepresado, ou seja, ele tem várias pequenas quedas com pedras ao longo do seu caminho, e o cenário ideal seria a gente achar alguma pedra onde a água passasse por cima e eu conseguisse encaixar a caixa de captação direto embaixo dessa água. Existem alguns locais que têm essa sorte, mas na maioria das vezes não. A gente precisa criar alguns artifícios para fazer com que a água passe por cima da caixa. Então aqui vocês conseguem ver que a gente fez uso de pedras e alguns elementos da própria natureza que existiam nesse rio, posicionando eles de formar um pequeno canal somente para direcionar a água para passar por cima da captação. Essa água que passa pela captação é muito importante que ela passe por cima da captação. Esse modelo não foi dimensionado para ser instalado afogado, ou seja, abaixo do nível da água. Essa máquina funciona com a água passando por cima dela, como ela está instalada aqui. Uma vez que ela passa por cima, aqui a gente tem a grelha da captação e a água, uma parte da água, a água necessária, entra por essa grelha e vai para a tubulação. E a parte excedente que vocês estão vendo, que passa por cima da caixa de captação, é responsável por ajudar na autolimpeza dessa caixa. Ou seja, se vier alguma folha, algum galho, alguma sujeira por cima passar por cima da caixa, é muito provável que a própria água limpe ela. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos isso em funcionamento. Então aqui deu para ver como é que ela funciona na vida real. A folhinha que passou por cima da caixa de captação, passou pela grelha e seguiu o fluxo normal da água. E uma parte da água entrou na tubulação. A gente desenvolveu essa caixa para ela funcionar para as nossas microcentrais hidrelétricas, para a geração de energia. Mas a gente percebeu com o tempo que alguns outros clientes estavam adquirindo ela e ela serve muito bem para isso. Se você precisar captar água para alimentar um tanque de peixes, um lago ornamental, água para agricultura, para irrigação, para dar água para os animais, ou de repente água para consumo, enfim. Aonde você precisa captar água num ambiente como esse, é possível usar esse tipo de caixa. Que você já deve ter, quem já tem esse problema, já teve esse problema de entupimento, sempre tem que estar subindo até a captação para limpar ela. E aqui é muito simples. Então a água já ajuda na autolimpeza, mas é claro que isso não é perfeito. Com o tempo, vai acumular uma sujeirinha, de repente gruda um galinho um pouco maior, como é o caso desse aqui. Estão vendo que já tem um galho preso aqui na captação,
para fazer a limpeza dela é muito simples. Com a mão mesmo, eu tiro as sujeiras maiores. E esse cliente já até deixou uma escovinha aqui do lado da máquina, uma escova, uma vassoura que eu deixo. Uma operação muito simples já é o suficiente para dar manutenção nessa máquina. Então, periodicamente, vim fazer uma visita, uma vistoria na máquina e fazer essa limpeza. Essa caixa é capaz de captar até 16 litros por segundo de água, claro, desde que instalada nas condições corretas. Depois de captada, a água entra na caixa e dentro dela tem uma chapa anti-bolhas, que é onde a água bate e ajuda a dissipar um pouco das bolinhas de ar que entram junto com a água na caixa, e elas entrariam junto com a água. Então a gente fez essa chapa anti-bolhas para evitar isso. Assim como todos os nossos equipamentos, essa caixa tem todos os materiais técnicos disponíveis no nosso site. Então, dimensões, capacidade, modelo, como fazer a sua instalação. A gente está sempre preocupado em fazer esses materiais para ajudar os nossos clientes na instalação, fazer vídeos como esse, né, para mostrar a instalação e tudo mais. Então, se você tem interesse, se você tem esse tipo de desafio para vencer na sua propriedade, você entende que alguém que você conhece também precisa desse equipamento, curte esse vídeo, deixa essa indicação nos comentários, sugestões, dicas que você tiver para compartilhar com a gente, e compartilhe esse vídeo para ele chegar até a pessoa que precisaria de uma caixa dessa. Se você se interessou, entre em contato com a gente, que a nossa equipe comercial técnica vai te atender da melhor maneira possível. E esse equipamento está disponível no site da loja oficial da Hydro. No nosso site você consegue ser direcionado direto para lá. Ou se procurar num buscador Loja da Hydro, vai achar também. A gente está o tempo todo à disposição para te atender da melhor maneira possível. E é isso aí, vamos juntos gerar energia.